Salve Maria! Primeiro eu quero pedir desculpa porque eu nunca fiz isso, é a primeira vez. Não sei se eu vou me fazer entender, mas enfim, eu recebi alguns livros da editora América e ela é de Goiânia, no Goiás, e esses livros eu quero fazer a apresentação deles individualmente no canal e alguns eu quero lê-lo na íntegra, porque são livros maravilhosos, são livros que realmente edificam a nossa religião católica. Então, o primeiro que eu quero apresentar para vocês é esse Visitas ao Santíssimo Sacramento, à Virgem Maria e a São José. Esse livro. Então ele traz, fala aqui que todos os santos tiveram especial devoção ao Santíssimo Sacramento. Aí fala sobre Santo Afonso, Maria de Ligório. Então tem aqui orações à Santíssima Virgem. São vários dias, de visita. Deixa eu ver aqui, acho que são 30 dias de visita. É um mês todo, então tem as orações a Nossa Senhora, orações a São José, orações ao Santíssimo Sacramento, durante um mês inteiro de visitas. Então é um livro que realmente vai edificar o nosso espírito perante o Santíssimo Sacramento. Esse livro, Imitação de Maria, esse livro ele é dividido em 4 partes, Então, na primeira parte, consideramos aqui a vida de Maria, desde a sua Imaculada Conceição até o nascimento de Cristo. Segunda parte, consideramos aqui a vida e as virtudes da Virgem Mãe de Deus, desde o nascimento de Jesus até o drama do Calvário. A terceira parte, consideramos aqui a vida e as virtudes da Santíssima Virgem, desde o momento em que viu o seu divino Filho dar o próprio sangue e a própria vida sobre o Calvário até o dia da sua gloriosa Assunção. E a quarta parte, consideramos aqui os sentimentos de respeito, espírito de zelo, amor, ternura e confiança de que deve estar penetrada a alma cristã em relação à Santíssima Virgem. Então, é um livro, ele tem uma leitura boa, assim, não é uma leitura difícil de fazer, mas é um livro muito bom para ter uma intimidade maior com Nossa Senhora. Esse livro, Em Defesa da Fé, é de Padre Mário Zucchetto. Ele traz uma catequese, como se fosse uma catequese da nossa igreja. Então, por exemplo, você encontra um protestante e ele vai te perguntar a respeito da sua fé católica. Às vezes você não sabe responder as perguntas. Tá aqui. Esse livro é muito bom. Aqui ele fala aqui atrás, fala sobre quem foi o Padre Zucchetto. Mas é um livro muito bom. Esse também fala sobre a fé, defenda a tua fé, pós-moderno, só a verdade e nada mais. Trata-se da verdade de hoje, tão combatida e ofuscada por meias verdades. O livro quer dar pontos de luzes para os que têm sede do verdadeiro conhecimento, que é o alimento da alma. Quer dar segurança para os indecisos que mais do que nunca precisam de ajuda para abraçar com firmeza a própria fé, genuína recebida no batismo. É um livro muito bom mesmo. Ele fala sobre algumas seitas, ele realmente nos ensina bastante. É muito bacana ele. Esse livro, Envie-me seu anjo da guarda. Padre Pio cansava de falar isso, porque ele não conseguia ler todas as cartas
que os filhos espirituais enviavam para ele. Então ele falava: não consigo, mande-me o seu anjo da guarda. E ele recebia todos os recados. Todos os recados ele recebia do seu anjo da guarda. Então esse aqui, escrito por Frei Alessio Parente. Frei Alessio viveu também no convento em San Giovanni Rotondo, onde o Padre Pio passou a maior parte do seu tempo, né, como padre. Então esse livro é muito bom, ele traz muitos ensinamentos, né, a respeito do nosso anjo da guarda. E era uma coisa que Padre Pio falava muito e muitos outros santos falavam. Santa Gema Galgani também falava muito, não sei se é assim que fala o nome dela, né? Mas ela falava também muito, ela via o anjo da guarda dela. Então a gente precisa ter uma intimidade muito grande com o nosso anjo. E esse livro vai ajudar. Esse livro, A Santa Missa. Esse livro, Padre Vincenzo Cuomo. Eu não sei se ele é italiano. Mas enfim, esse livro, ele traz explicações da missa parte por parte. Esse livro é fantástico. É um livro que eu também quero ler na íntegra aqui no canal, porque ele ensina você entender a missa. Porque muitas coisas, por exemplo, uma coisa que eu achei assim, ficava tentando entender o porquê daquilo, né? Na hora do ofertório, quando o padre vai preparar, ele abre o corporal, e aí ele vai preparar o cálice para ser consagrado, né? O pão e o vinho. E aí ele colocava o vinho todo e uma gotinha de água. E aí eu ficava pensando, mas por quê? Aqui explica tudo da Santa Missa. Fantástico! Esse livro é muito bom. Esse livro, Como Ser Feliz no Casamento, Preparação para o Casamento e o Seu Andamento. Este livro foi feito para ajudar os noivos na preparação para o casamento e para que os casais tenham um bom andamento na sua vocação matrimonial. Ótimo livro para ajudar os cursos de noivos e para a preparação de casamentos comunitários. Esse livro é muito bom. Então tem aqui, ele fala sobre o método natural e ele é de Padre Mauro Duarte Chaves. Esse livro, para quem vai se casar, para quem está pensando em se casar, ou até mesmo para quem já é casado, esse livro é muito bom. Esse livro, Catecismo Maior de São Pio X. Ele traz magnífica obra da Igreja Católica que adverte e orienta para o estudo da religião na história da Igreja. O bom católico deve prover-se de um bom compêndio de história eclesiástica, pedindo conselho ao pároco ou a um doutor confessor. Leia-o com espírito de simplicidade e humildade cristã e verá resplandecer na Santa Mãe Igreja os caracteres com que nosso Senhor Jesus Cristo a distinguiu como a única verdadeira igreja que ele fundou, os quais são una, santa, católica e apostólica. Esse livro, ele traz, de catecismo mesmo, ele traz alguns questionamentos e a resposta do próprio São Pio X. Então, por exemplo, aqui ele fala que nos ensina o primeiro artigo do credo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E aí ele responde. Então, todos os questionamentos do catecismo, vem as respostas de São Pio X. É um livro maravilhoso. Eu também quero lê-lo, mas eu não sei se vai dar para lê-lo na íntegra, né? É um livro grande, são 230 páginas, mas creio que dê para pegar algumas partes mais que causam mais dúvidas, né, entre nós católicos. Então eu quero fazer um vídeo sobre esse livro, sim, com certeza. Esse livro foi o primeiro livro que eu
peguei na hora que eu abri e eu comecei a lê-lo já. O livro, assim, ele é muito bom, muito bom. Você quer crescer na sua intimidade com Deus, você quer o céu, ou você quer ter o conhecimento do que é o céu, o que é o purgatório e o que é o inferno, tá aqui nesse livro. Sonhos ou avisos de Deus? Monsenhor Eymar de Monteiro. Então aqui ele fala, né, na contracapa, Deus falou muitas vezes na Sagrada Escritura, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, através de sonhos. Exemplos: o sonho de Jacó, a escada que ligava o céu à terra, o sonho do faraó e de José do Egito. E no Novo Testamento o anjo apareceu em sonho a José dizendo: José, não temas receber Maria por tua esposa. Está em Mateus 1,19. Então, na vida dos santos, Deus falou várias vezes através de sonhos. Vide São João Bosco, né? Que tem o livro até, né? Os Sonhos de Dom Bosco. Então, esse livro, esse padre, o anjo, um querubim, o buscou. E aí o levou ao purgatório primeiro, depois o levou ao céu e por fim o levou ao inferno para que ele conhecesse, tudo através de sonho, mas dando características reais. E outra coisa também, ele compara com a visita de um vidente, ele fala que o nome Salve Maria. Bom, o outro vídeo, como ele teve uma pausa, né? Aí eu tive que continuar no outro vídeo. Vou ver se eu consigo fazer uma junção dos dois, mas vamos lá, vamos continuar. Se não der certo, eu coloco lá parte 1 e parte 2. Então, são os livros, eu estava falando sobre os livros que eu recebi da editora América de Goiânia, em Goiás. Né? Então são livros muito bons, são livros edificantes para nossa religião católica, para nós cristãos. E aí alguns livros, né, dos que eu já falei, eu já separei, eu vou fazer a leitura na íntegra deles, e alguns livros infelizmente não dá porque é muito longo, então talvez eu faça aí um resumo ou pegue as principais partes, como eu fiz com o livro da biografia de Padre Pio. Então eu estava falando sobre esse livro, né? O livro de ouro, que fala sobre, é como se fosse um resumo numa linguagem simples do tratado da verdadeira consagração à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grignon de Montfort. E aqui ele fala, né? Prevejo muitas bestas raivosas que virão enfurecidas para devorar com seus dentes diabólicos este pequeno escrito, e aquele do qual o Espírito Santo serviu-se para escrevê-lo. Então, o que acontece? São Luís Grignon de Montfort, quando ele escreveu o tratado da devoção à Virgem Santíssima, ele previu que esse livro ficaria escondido durante 100 anos, e que só depois de 100 anos esse livro, o esboço dele, seria achado, e aí ele seria publicado, e foi o que aconteceu. Então, depois de 130 anos, salvo engano, o esboço foi encontrado e aí ele foi aprovado, porque na época precisava do imprimatur, né, que era tipo um selo do Vaticano, lá da Santa Sé, e aí conseguiu que ele fosse publicado, e hoje é o livro que nós conhecemos. Então esse aqui é como se fosse um resumo, mas numa linguagem mais simples. É muito bom, é um livro muito bom. Então, o livro de ouro de Padre Luiz Carlos Lodge da Cruz. Temos esses dois livros, né, que tratam do mesmo assunto. Então, você vai se confessar, você coloca ele no bolso, leva e dá uma lidinha, faz uma pequena cola, né? E antes de se confessar, é muito bom e eu recomendo.
o padre Jonas, ele já falava, Monsenhor Jonas hoje, né? Ele já falava que é bom, né? A gente vai lendo esses manuais que nos ajudam e vai, à medida que você vai se lembrando, vai pedindo para o Espírito Santo, para o seu anjo da guarda, e suscitando os pecados, né, que você precisa confessar, e aí você vai anotando para não esquecer, vai pontuando. Então são livros que ajudam muito na nossa confissão. Então esse daqui, professor Edson Jorge Reis e padre Mauro Duarte Chaves. É o manualzinho, e esse aqui o manual sacramental. Então ele fala, embora uma obra de pequeno formato, é uma preciosidade para os sacerdotes e para os fiéis, onde pode-se apreciar com maior profundidade a beleza e a grandeza do sacramento da penitência, que Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, colocou nas mãos da Igreja para continuar a missão salvífica e edificadora do Reino de Deus. Então, é um livro que ele vem nos ensinar bastante sobre a confissão. Então, como já falamos, né, o tratado, vieram esses 2 livros do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, São Luís Maria Grignon de Montfort, e esse aqui é da Aliança Missionária segundo o método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Então são os 2 livros que nos ajudam à consagração total a Nossa Senhora. Totus Tuus Maria. Como dizia o padre Papa João Paulo II, era o livro de cabeceira dele. E ele falava, Totus Tuus Maria, sou todo seu, Maria. E vieram também esses livros, tá? São livros pequenos. Esse daqui, Novena, Terça e Louvores à Divina Misericórdia. Terço de São José. Quando o Padre Pio recebia, quando ele vivia, né? E ele era atacado constantemente pelos demônios, né? Quem conhece a vida de Padre Pio sabe que ele conversava com os anjos, com Nossa Senhora, com Jesus, mas também era atacado pelo demônio, né? Mas na quarta-feira, que é o dia dedicado a São José, o demônio não atacava, porque São José é o terror dos demônios. Então esse e esse, eles ensinam a rezar o rosário, então tem todos os mistérios, né, contemplados, tem a contemplação dos mistérios, a ladainha de Nossa Senhora. Esse, Novena Maria Pisa na Cabeça da Serpente. Mais do que nunca a gente precisa se armar com essas grandezas que o Senhor coloca à disposição, à nossa disposição. Esse e esse trazem orações, diversas orações. Então esse aqui, as minhas orações diárias, professor Edson José Reis. Então ele traz aqui bastante orações, súplicas ao Espírito Santo, a Nossa Senhora. É um livro muito bom. E esse outro, O Exorcismo Mais Eficaz, de Padre Mauro Duarte e Padre Eli Ferreira. Orações de cura e libertação. Também traz uma coletânea de várias orações. Tem orações pelos pecadores, oração do repouso no Espírito Santo. Aí explica também aqui, ele fala sobre os sintomas da presença maléfica, obstáculos à libertação. Então assim, é um livro muito bacana, vale muito a pena você ler. Então essas são os livros, né, que eu recebi da editora América de Goiânia, no Goiás. Esses livros são edificantes, são de um crescimento maravilhoso e, como eu falei, né, eu vou ler alguns na íntegra, outros não dá para ler na íntegra porque são muito grandes, mas dá para fazer um resumo e fazer 1 ou 2 vídeos. Então vou colocar, sim, agradeço imensamente, né,
esses livros. O envio desses livros são maravilhosos e vale muito a pena. E vocês vão ver, né, através dos vídeos, como vale a pena você ter. Como eu sempre falo, nos vídeos que eu já tenho no canal, eu vou ler, vocês vão ter o conhecimento do que é o livro. Mas o importante é que você tenha o livro na sua cabeceira. Então são vários livros que nos ajudam, como vocês estão vendo aqui, tem vários livros que nos ajudam no nosso crescimento espiritual e na nossa edificação. Vale a pena ter esses livros como livros de cabeceira, como livros que estão ali à mão. Eu lembro de ter visto, vai lá e pega o livro e lê. Não deixa de ler, não deixa. São fantásticos, são livros maravilhosos e que nos ajudam no crescimento. Ok? Então eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar os dados para que vocês possam adquiri-los, né? Os telefones lá da editora, o site, vou deixar tudo bonitinho aí na descrição do vídeo, para que você possa entrar em contato e adquirir os seus. Vou tentar colocar o link de cada um dos livros, né? Vou tentar. Se não der certo, eu coloco o site e lá no site vocês encontram todos os livros. Beleza? E adivinha o que eu vou pedir? Isso mesmo, se inscreva no canal, curta esse vídeo, logo embaixo do vídeo tem aí o joinha, dê um like e compartilhe. Ajude a que eu consiga, né, o número de inscritos no canal. Eu preciso de 1000 inscritos, faltam 783 mais ou menos, falta bastante, né? Eu preciso de 1000 inscritos para conseguir fazer as nossas lives ao vivo pelo YouTube, porque o alcance do YouTube é maior do que Instagram e do que Facebook. Nem todo mundo tem Facebook, nem todo mundo tem Instagram, mas todos têm YouTube. Então eu preciso da ajuda de vocês. Curtam esse vídeo, compartilhem, faça com que outras pessoas conheçam, se inscrevam no canal e peça para os seus conhecidos também se inscreverem no canal. Muito obrigada! Essas são as minhas considerações sobre esses livros enviados pela Editora América. Fiquem com Deus, que Nossa Senhora nos abençoe. Salve Maria!